Olá, mais uma vez, aqui quem fala é o Daniel. Seja bem-vindo à nossa segunda aula de música. Se você está assistindo esse vídeo como sendo o primeiro vídeo da nossa série de aulas, te aconselho a dar uma passadinha no vídeo anterior, cujo título é Aprender Música, certo? É uma pergunta, ok? Bom, nesse vídeo agora vou estar mostrando algumas diferenças em relação às flautas, que será o instrumento abordado inicialmente nas nossas aulas, ok? Então vamos ao que interessa. Existem diversos tipos de flauta, mas nós estamos, aqui tem alguns, mas nós estamos estudando a que é mais conhecida como flauta doce. Assim como nas famílias em geral, se a gente for analisar a nossa família, é possível ver que existem diferentes pessoas e com diferentes tipos de vozes, certo? Com características específicas que fazem a gente saber quem é quem pela voz, quando a gente escuta alguém falar. E é isso que o que a gente chama de timbre na linguagem musical, que é essa diferença da voz, a coloração, que algumas pessoas vão dizer que é a cor da voz. É difícil de definir, mas essa diferença entre o som de ou melhor, qualquer som, você sabe distinguir o que é um cachorro, o que é um gato, o que é uma pessoa, porque cada um tem um timbre diferente. E entre as próprias pessoas, cada pessoa também tem seu timbre diferente. E como eu estava falando, a gente está falando de uma família, né? Então, as flautas também têm essas diferenças, também têm timbres diferentes, de acordo com suas famílias. Na família da flauta doce, temos também alguns indivíduos diferentes, de tamanhos e vozes diferentes, certo? Em outras palavras, algumas pessoas têm uma voz mais fina, que é o que a gente chama de agudo na música, certo? E aquele... Bom, eu vou continuar, eu explico depois melhor. Bom, e outra pessoa, às vezes uma tem a voz mais fina, outras vezes tem a voz mais grossa, que é o que a gente chama de grave. O fino a gente chama de agudo e o grosso, né, o que a gente chama de grosso, é o grave. Um exemplo bem forte dessa diferença é se a gente for analisar algumas pessoas conhecidas, como Anderson Silva, por exemplo, que é o lutador de MMA, que é considerado um homem de voz aguda, certo? A voz é fina, a voz aguda. E a voz do repórter Cid Moreira, que é bem conhecido pelo vozeirão, né? Ou seja, pela voz grave, é a referência que a gente pode ter dessas diferenças. Se você não conhece nenhum dos dois, bota aí na internet, procura e tenta escutar e você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, as flautas também podem variar, certo? O timbre e o que a gente chama de frequência do som, que é essa questão de ser agudo ou grave, e aí vai variando a partir do tamanho delas, certo? Isso dentro da mesma família, né? Eu tenho apenas atualmente dois tipos, só dois tamanhos, né? E eu vou tentar mostrar a diferença no som agora, certo? Vou tocar a nota mais grave de cada uma delas e depois eu toco a da outra para você ver a diferença. Pronto. A menorzinha, a mais grave, a nota mais grave, o som mais grosso. Bom, agora a da outra, o som mais grosso, mais grave. Certo? Dá pra notar a diferença, né? Ou não. Dá pra saber o som mais grosso, ou seja, o mais grave, qual é o mais agudo. Bom, então, essa é a diferença entre a flauta da mesma família. Mas ainda tem mais algumas coisas. Assim como as famílias podem ser de diferentes nacionalidades, as flautas também têm alguma coisa em relação a isso, certo? Eu vou mostrar para vocês algumas pequenas diferenças em relação à flauta e as famílias diferentes. Bom, eu vou deixar a maior um pouco de lado aqui e vou mostrar em relação às que eu tenho aqui mais ou menos do mesmo tamanho, ok? Bom, consegue ver alguma diferença nelas? Além da cor, que isso pode variar, você vai ter transparente a marrom bem escuro, e isso não tem nada a ver com a família, mas é só questão de enfeite. Tem flauta rosa, verde, limão e por aí vai. Mas existem umas diferenças que talvez, assim, olhando logo de cara não dê pra ver. Mas é que essa flauta, ela faz parte da família barroca e essa faz parte da família germânica. A diferença eu vou mostrar para vocês agora.
Aqui nessa flauta aqui, eu espero que esteja dando pra ver, porque eu não tenho como ver o vídeo não. No quarto buraquinho aqui, ó, ele é mais fino do que os outros dois aqui, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse é mais fino, esse é mais grosso, assim, ó. O diâmetro é menor no quarto e maior no quinto. Na germânica é invertido. O quarto, o diâmetro é maior e o quinto é menor. Então, basicamente, e aí, será que tá dando pra ver? É basicamente isso aqui. O quarto da germânica e o quarto da barroca. O quinto da germânica e o quinto da barroca. Eu vou estar usando mais a barroca, certo? A germânica, por enquanto, eu não vou estar dando foco nela, não. Talvez mais à frente eu faça algum vídeo ensinando alguma coisa sobre como tocar, mas como eu uso eu uso mais a barroca. E o que é que tem de diferença nisso? Por que é que eu preciso saber a diferença disso? Bom, porque isso vai mudar a forma de tocar, ok? Se você adquirir uma flauta, para acompanhar minhas aulas, tenta adquirir uma barroca, porque vai mudar a posição das notas quando você for tocar. E aí eu não vou estar passando as duas não, por enquanto não, ok? Só lembrando, ó, o quarto buraco que a gente vai estar usando, ele é semelhante ao primeiro, que é o menorzinho, mais estreito, certo? Então o diâmetro dele é mais estreito. Então tenta aí, se você for adquirir uma flauta, tenta adquirir a flauta barroca, certo? Essa é a dica para você poder estar acompanhando nossas aulas. Vamos aprender a tocar flauta? Então assista ao próximo vídeo que postarei, espero que em breve, certo? Boa aula, até a próxima!